Capítulo 23. Bons amigos. Lorde Demônio mais fraco, 71 rank, Dantalha, calendário imperial. 0709-1505, Niflheim, Palácio do Governador. Eu pude ouvir o som de papéis sendo remexidos. Pergunto-me se eu venho transpirando à noite, já que minhas costas pareciam estar úmidas. Esfreguei meus olhos e virei minha cabeça para ver Lápis Lazuli lendo um relatório ao meu lado na cama. Lodbrok. Sim, em resposta à minha pergunta rápida se aqueles relatórios vieram de Lodbrok, Lápis Lazuli respondeu imediatamente. Havia passado uma semana desde que nos tornamos amantes. Curiosamente, nossas palavras e frases eram entendidas com relativa facilidade um pelo outro. Eu poderia dizer que nossa compatibilidade era boa. Não, seria até mesmo uma extrema negligência de minha parte considerá-la minha amante. E como está? O nível das informações é bom. O número total de mercados de escravos localizados na região norte de Sardenha são 13. Dentre eles, a quantidade de mercados que lidam com escravos nascidos em famílias nobres são 4. A escrava que Vossa Alteza procura está registrada em Pavia. Lápis Lazuli pegou um documento em especial. Eu balancei a cabeça e enterrei meu nariz em suas coxas. Parecia que ela tinha passado algum tipo de óleo adocicado em sua pele. Um aroma muito agradável emanava dela. Óleo de oliva. É óleo de rosas da Anatólia. Vossa Alteza. Se tem tempo para assediar sexualmente esta serva, então, por favor, leia este relatório primeiro. Eu não quero ler logo assim que acordo de manhã. Eu agradeceria imensamente se você pudesse ler em voz alta para mim. Não é de manhã, já passou do meio-dia. Lápis Lazuli soltou um suspiro. Esta serva acha que o ciclo biológico dela está sendo arruinado por culpa de Vossa Alteza. Muito tempo está sendo gasto apenas praticando relações sexuais. Esta subordinada aconselha Vossa Alteza a reduzir o tempo de 4 horas para 2. O que eu posso fazer se a minha resistência é inigualável? Eu mordisquei levemente as nádegas da Lala. Eu tenho a tendência a não saciar os meus desejos rapidamente. Em todo caso, é um grande problema que os homens de hoje em dia não sabem como dar importância às mulheres. O quão prazeroso é aproveitar o calor um do outro esta serva já sabe. Já é de meu total conhecimento o fato de que Vossa Alteza é um pervertido inimaginável. Então não necessito de outra aula. Lápis Lazuli desistiu de discutir e começou a ler o relatório. Laura de Farnese. Desde o seu nascimento como filha ilegítima da família do Duque Farnese, ela sempre ficou presa na mansão. Apesar de não ter sido revelado quem era sua mãe de fato, há rumores que ela nasceu depois do Duque ter estuprado uma de suas servas. Eu afaguei a coxa de Lápis Lazuli enquanto a escutava falar. Lala não tinha nenhuma gordura desnecessária. Isso muito provavelmente se devia ao fato de ela ter nascido como uma pária e ter passado toda a infância faminta, vagando pelos becos e procurando por migalhas em latas de lixo. Sendo maltratada por ser uma mestiça. Tendo pedras jogadas nela constantemente. Eu deveria ter matado aquela velha. Eu realmente me arrependia disto. Parece que a senhorita Farnese viveu uma infância demasiadamente desafortunada. Lápis Lazuli continuou. Não só a mansão, ela também era proibida de sair de seu quarto também. Seus irmãos e irmãs não consideravam a senhorita Farnese como uma membra da família, e até mesmo os servos a tratavam como se ela não existisse. Vossa Alteza. Você está escutando? É claro. Estou escutando atentamente. Apesar de você afirmar estar ouvindo, esta serva tem a impressão que Vossa Alteza vem tocando a coxa dela há algum tempo. Eu não faço ideia do que você está falando. Você está só vendo coisas. Esta subordinada continuará lendo. Laura de Farnese. Ela era uma personagem importante que aparecia em Dungeon Attack. Assim como o protagonista, ela é uma pessoa de grande influência naquela era. Mas se alguém tivesse que indicar uma diferença entre eles, é que ela estava empurrando o mundo em direção ao desespero ao invés da esperança. Havia um motivo político relativamente complexo envolvido nisto.
O protagonista de John Attack, o herói, era afiliado ao Império de Habsburgo. Por outro lado, Laura de Farnese trabalhava para a nação conhecida como o Reino da Bretanha. O Império e o Reino começaram uma guerra monumental visando decidir quem era o verdadeiro governante de todo o continente. Havia chances de que, comparado aos Lordes Demônios, a quantidade de humanos que morreram devido à senhorita Farnese era ainda maior. Em outras palavras, para o protagonista podia-se dizer que ela era uma oponente muito mais assustadora do que os Lordes Demônios. Bem, essas eram coisas que só ocorreriam em 15 ou 20 anos no futuro. No presente, Laura de Farnese não passava de uma garota de 16 anos fraca e frágil. Não havia nada a esconder. Eu queria obter antecipadamente esta garota destinada a se tornar uma grande general no futuro. Já que parecia que 2.000 soldados invadiriam vindos de um local desconhecido. Enquanto eu contratava as tropas, eu queria ao mesmo tempo recrutar um comandante para elas. Matando 2 coelhos com uma cajadada só. Lápis Lazuli terminou de ler o relatório e disse: Vossa Alteza, há algo que esta serva deseja perguntar. Por que você tem interesse em uma criança da raça humana? Nenhum motivo em especial. Simplesmente aquela criança carrega em si maior quantidade de ódio para com os humanos. Eu contei uma mentira a Lápis casualmente. Não havia nenhum motivo em especial. Seria mais problemático se eu a respondesse honestamente e dissesse algo que eu sei porque eu joguei o jogo, mas aquela garota vai crescer e se tornar a maior general do continente. Eu só podia dramatizar o motivo e contá-lo a ela. Ódio, é isso mesmo. Sim. Pense um pouco pelo ponto de vista daquela garota. Ela nasceu como uma criança ilegítima e passou todos os seus dias trancada em seu quarto. Ela recebeu abusos de quem deveria ser a sua família. Ela era evitada até mesmo pelos servos. E agora que a família está em ruínas, Laura de Farnese decaiu a ponto de se tornar uma escrava e está sendo vendida em um mercado. O que você acha que se esconde na mente dela? O que aquela jovem deseja ardentemente? Ela não estaria cultivando ódio contra os humanos. Eu preciso deste tipo de criança para mim. Uma garota ardendo com mais ódio do que qualquer outra pessoa. Eu preciso de uma rebenta que venderia a própria alma para o demônio se isso significasse conseguir vingança contra os humanos. Laura de Farnese, uma pessoa que é exatamente como eu desejo. Eu dei uma risadinha. Lápis Lazuli olhou para mim como uma expressão impassível. Os olhos dela passavam a impressão que ela tinha entendido, mas também não tinha ao mesmo tempo. O que foi? Você está decepcionada que esta não era a resposta que você esperava? Um pouco. Lápis Lazuli balançou a cabeça. Esta subordinada tinha certeza de que Vossa Alteza desejava obter e desfrutar de uma escrava sexual de alta qualidade vinda da nobreza. O quê? Que tipo de maluquices espera? Você me vê como sendo que tipo de pessoa? É claro, esta serva só vê as coisas como elas são. Tem uma vassala aqui que está tratando seu senhor como se fosse um lixo humano. Eu entendi vagamente a razão para a afeição de Lápis Lazuli ainda não ter passado de 10. Não, bem, na verdade eu sou humano apesar de tudo. Eu não sou depravado o suficiente para fazer algo repulsivo como comprar uma escrava sexual. Lala, eu falei em um tom incrivelmente sério. Eu vou usar esta oportunidade para te dizer isto claramente. O que foi? Eu prefiro adultas maduras. Realmente era assim. Complexo por lolitas era uma doença mental. Eu não consigo suportar pessoas que ainda têm cheiro de criança. É claro, eu prefiro seios grandes a pequenos, e eu prefiro uma traseira ampla frente a uma pequena. Você entende? Pessoas que gostam de corpos infantis são todos dementes com vários parafusos soltos na cabeça. Realmente? Lápis Lazuli perguntou e assentiu. Para resumir, Sua Alteza Paimon está mais próximo das preferências de Vossa Alteza Dantalian do que Sua Alteza Barbatos. Antes mesmo de discutir se são mais próximas ou distantes, eu simplesmente não gosto de corpos de crianças. Até mesmo se uma se aproximasse e se oferecesse para mim, eu recusaria. Mas que pena.
Se Vossa Alteza estivesse obtendo a senhorita Farnese com a intenção de saciar os seus desejos sexuais, então esta vassala iria apoiar esta decisão fervorosamente, já que isto significaria que o fardo desta serva seria reduzido consideravelmente. Dormir comigo te desagrada tanto assim? Não, espera. No fim, não foi você quem veio para cima de mim primeiro. Minhas desculpas. Naquela ocasião, esta subordinada ainda não havia descoberto que Vossa Alteza na verdade era um garanhão equino. O senhor até mesmo se satisfez completamente na primeira noite, já que tocamos no assunto. Foram 3 vezes seguidas. Sinceramente, esta subordinada começou a se arrepender disto. Isso já não é demais. Eu acabei ouvindo da minha amante, de uma semana, que ela já estava se arrependendo de sua decisão. Podia até mesmo ser uma relação puramente física sem qualquer tipo de amor, mas eu não pude evitar ficar abalado. Enquanto eu estava conversando com Lápis Lazuli, alguém bateu à porta. Ó grandioso senhor! Trouxemos o almoço de Vossa Alteza. Ah! Tudo bem, podem entrar. Eram as empregadas que trabalhavam no palácio do governador. As empregadas abriram a porta e entraram no recinto. Cada serva carregava uma bandeja de prata. Elas olharam para esta direção e os rostos de todas congelaram simultaneamente. Um homem e uma mulher estavam deitados nus na cama. Apesar de estarmos cobertos por um lençol, meu torso estava exposto. Perdoe-nos. Vossa Alteza. Está tudo bem. Fui eu quem ordenou que vocês entrassem, não há por que vocês se desculparem. Não se preocupem conosco e arrumem a mesa para a refeição. Ah, entendido. As empregadas, agradecidas, colocaram os pratos sobre a mesa. Apesar de estarem fazendo o seu melhor para se manterem diferentes e manterem seus olhares na direção certa, elas acabaram olhando para nós instintivamente. HM? Essa era a primeira vez delas vendo um Lorde Demônio sem roupas. Achando isto divertido, eu continuei observando as empregadas silenciosamente até que eu escutei o som de alguém estalando a língua com psk. Foi tão baixo que eu poderia não ter percebido. Meu coração esfriou drasticamente. Nós humildes servas nos retiraremos agora. Todas vocês. Parem aí mesmo. As empregadas ficaram paralisadas em frente à porta. Eu acabei falando em um tom frio acidentalmente. Quem de vocês estalou a língua? Perdão? Não se finjam de inocentes. Eu ouvi claramente uma de vocês estalando a língua. Confessem quem é a culpada. As empregadas olharam umas para as outras cheias de pavor. Mas durou apenas um momento. Seus olhares se concentraram naturalmente em uma única pessoa. Era uma garota com orelhas de gato da raça que possuía traços de animais. Então é assim. Você é a transgressora que estalou a língua. Vesti um roupão folgado e me levantei da cama. Neste momento, a empregada da raça das bestas percebeu o seu erro e começou a tremer. Seus dentes estavam batendo de medo. Parecia que suas colegas tinham percebido qual seria o destino dela, já que elas deram alguns passos para trás se afastando.